Podemos ir para tempos instrumentais cirúrgicos. Vamos lá. Tempos instrumentais cirúrgicos. Tempos cirúrgicos. A gente tem 4 tempos cirúrgicos. A expressão tempos cirúrgicos caracteriza a sequência de procedimentos utilizados na manipulação do tecido e de vísceras do paciente durante o ato operatório. E aí é diérese, hemostasia, exérese, ou cirurgia propriamente dita, e a síntese. Você precisa entender o que acontece, o que é feito em cada tempo, para você saber quais são os instrumentais e materiais que vão ser utilizados, e vai saber também quanto tempo ainda falta para a cirurgia acabar ou não. Tá? Então, diérese, eu vou cortar, vou abrir. Tudo que eu corto e abro, a gente tem vasos sanguíneos, vai sangrar. Então, eu tenho que fazer hemostasia. Fiz a hemostasia, vou começar a cirurgia propriamente dita. Exérese é retirada de alguma coisa. Mas nem toda cirurgia a gente tira alguma coisa. Então, é um momento crucial ali da cirurgia. Cirurgia propriamente dita. Tudo que eu abrir na diérese, eu vou ter que fechar. Vou fazer a síntese, e aí eu vou fazer a síntese por planos. Eu tenho que ligar fáscia com fáscia, músculo com músculo, subcutâneo com subcutâneo, pele com pele. Eu não posso ligar pele com subcutâneo, intestino com a fáscia, não dá certo. Tá? Além disso, além dos tempos cirúrgicos, 4 tempos, os instrumentais cirúrgicos, eles também têm uma classificação. Existem os instrumentais de diérese, que são os de diérese ao corte, são os instrumentais de corte, bisturi e tesoura, por exemplo. Tem os instrumentais de preensão ou auxiliares, que a gente vai prender a estrutura, e aí esses de preensão podem ser usados na hemostasia ou na cirurgia propriamente dita, por exemplo, que aí são a pinça anatômica, a pinça de Alice. A gente tem os instrumentos de hemostasia para prevenir ou deter sangramento, são as pinças hemostáticas, Krailer, Koch, o bisturi elétrico. O bisturi elétrico, lembra que ele faz diérese e hemostasia. Na caneta, a gente tem o amarelo e o azul, essa aqui, por exemplo, desse fabricante. E aí, o amarelo é cut, é corte, e o azul é coagulação. Então, dependendo do que o cirurgião for cortar, ele vai apertar o amarelinho na caneta, que ele for coagular, ele vai apertar o azul. Então, o bisturi elétrico faz corte de coagulação. A gente tem os instrumentais cirúrgicos de exposição, que é para auxiliar a visualização das estruturas. E aí, o que é? Os afastadores. Os afastadores, a gente já começa o tempo principal da cirurgia, que precisa de boa visualização. Para fazer uma cirurgia, o cirurgião precisa de uma ótima visualização do que ele está fazendo. A síntese, a gente vai unir os tecidos, e aí a gente tem um porta-agulha, fio e agulha. Tem os fios cirúrgicos com as agulhas. Tem as pinças de campo, que são as pinças que auxiliam na antisepsia, na fixação de campo. A Cherron, que a gente usa para limpar, fazer a pintura do paciente. Ou a Bacaus, a Bacaus tem fotinha dela mais na frente, mas a pontinha dela é bem afiadinha, que é para prender campo. Quando usava campo de pano, se usar ainda campo de pano na sua instituição, eles prendem normalmente com a Bacaus. Tem cirurgião que pega a Kelly e prende com a Kelly, mas se existe uma pinça própria para prender campo, por que não utilizá-la, né? E tem os instrumentais especiais, que vai depender de acordo com a especialidade. Tem o martelo da ortopedia, tem o ricardão da ortopedia, que é um alicate gigante para cortar. Tem as pinças também, os cortadores de nariz, que são mais delicados, que é para cortar o ossinho do nariz e o torrino. E aí vai depender de cada especialidade. E aí vamos conhecer as pinças. Primeiro de tudo, vamos começar com as pinças de campo. Pinça Cherron, tá vendo? Ó, a pontinha dela é arredondadinha. A pinça Cherron é utilizada para antisepsia. Ela tem essa haste bem longa, que é realmente para isso, para a gente manter ali o momento asséptico, né? Sem contaminar. Ela tem essa cremalheira que a gente consegue prender, lembra? A gaze montada, montar a gaze montada. E a gente tem a Bacaus, a pontinha dela bem fininha, para a gente prender.
prender campo, prender mangueira de sucção, o cabo até do bisturi elétrico, da caneta do bisturi elétrico. E aí começa os instrumentos de diérese, que eu vou falar para você agora. O que é diérese? Diérese refere-se ao ato de abrir os tecidos do corpo, separando por camadas para permitir o acesso ao campo operatório, ou liberar estruturas anatômicas. Esse procedimento pode ser realizado por secção, divulsão, pulsão, dilatação ou serração. Então, a diérese, eu posso fazer secção, que é cortar os tecidos com tesoura, com serra, com bisturi. Posso fazer divulsão, que é você colocar a tesoura e abrir. Isso é uma divulsão, eu vou separar sem cortar. Isso é na diérese. Então, eu posso usar, já falei para você que eu posso usar o bisturi, posso usar a tesoura, tudo para fazer diérese. Pulsão, vou furar. Dilatação, vai ser o aumento do diâmetro de canais ou orifícios naturais. E serração, que aí a galera da ortopedia, vou serrar. Isso, diérese. Bisturi. A gente pode ter o bisturi descartável, que já vem montado, ou o cabo de bisturi e a lâmina de bisturi. Os cabos, a gente pode ter os cabos 3 e 4. Cabo 3 é usado em procedimento delicado com lâmina menor. Lâmina 10, 11, 12. E aí, lembrando, a lâmina 12, que é essa aqui, ó, parece uma foice, é só para o pessoal da otorrino, para cortar a amígdala. É essa lâmina aqui. Já o cabo de bisturi número 4 é utilizado em cirurgia geral. E aí aqui vai encaixar a lâmina maior. 21, 22, 23, 24. E a gente tem também os cabos 3L e 4L. O encaixe é para as lâminas, o 3 menores e o maior. O L no final é porque o cabo é mais comprido, e aí é para cirurgia abdominal. Tem uma profundidade para cirurgia obstetral. Quando for uma laparotomia exploradora, você vai ver na caixa de instrumental que os cabos são sempre mais longos e compridos, que é para chegar lá na cavidade. E tem o bisturi descartável que eu já falei para você, que é fixo, não tem como soltar. E lembra que isso aqui dá muita treta com o CME, de mandar instrumentadores, prestem atenção, e enfermeiras de sala vocês também, porque isso é responsabilidade nossa também, da enfermeira. O instrumentador tem que tirar a lâmina de bisturi daqui, tá? Porque isso aqui causa acidente lá na CME, e às vezes o pessoal da CME, você sabe que o pessoal da CME às vezes não trabalha direito, que eles nem desconectam essa lâmina aqui usada. Aí fala que esteriliza com essa lâmina aqui. Aí a gente abre a caixa, depois tá lá o bisturi montado. Aí tu sabe que nem foi lavado direito esse troço, né? Mas preste atenção para ninguém se machucar com isso. Não há risco de alguém se cortar acidentalmente, porque foi com bisturi montado para CME. Então, cuidado com os nossos colegas, tá? Na diérese, a gente pode usar o bisturi elétrico. E aí, a gente tem o monopolar, que é esse aqui, que tem que ter a plaquinha de bisturi. Lá na plataforma tem aula de bisturi elétrico para vocês, tá? Deem uma olhada lá, vejam. Para fazer divulsão, a gente pode usar a tesoura de maio. A tesoura de maio, ela tem uma ponta romba, que é uma ponta romba que não fura. Então, serve para desbridar e cortar os tecidos mais densos, fáscia, músculo. Ela pode ser reta ou pode ser curva também. Essa tesoura de maio, a gente não corta fio de aço. O pessoal da cardíaca não utiliza a tesoura de maio para cortar o fio de aço, tá? Por favor. Que vai cegar a tesoura e a gente vai ficar sem material, sem instrumental. A tesoura de Metzenbau, presta atenção. Essa aqui é de maio, ela é bem mais gordinha. A tesoura de Metzenbau é bem comprida. Essa é a diferença de uma para outra. Uma é mais delicada, a outra é mais grosseira. A de Metzenbau é para cortar tecido delicado. A principal característica dela é que ela tem essa proximidade aqui da articulação. A articulação dela é mais no finalzinho. Bem mais no finalzinho. A de maio é mais no meio. Essa é a diferença. A maio a gente vai cortar fio, não fio de aço, mas fio
fio nylon, prolene, o fio que tiver em mesa operatória, a gente dá tesoura de mãe pro cirurgião. E pode cortar também os tecidos mais densos, fáscia, músculo, e arimetes embal, tecidinhos mais delicados. A gente tem a tesoura angulada de ponta fina. Isso aqui é plástica. Normalmente a plástica corta com essa tesoura mais delicadinha, porque é uma cirurgia mais delicada, né? Pediatria também usa muito. E essa é a tesoura cortadora de fio de aço. Ela é bem robusta, parece angulada, né? De ponta fina. Mas ela é mais robusta, mais grosseira, que é só para cortar fio de aço. Na caixa de cirurgia cardíaca e algumas cirurgias ortopédicas, tem que ter essa bendita dessa tesoura. Se eu cortei, vai ter sangramento, hemostasia, é o processo de impedir, deter ou controlar sangramento durante uma cirurgia. E existe a hemostasia natural e espontânea, que a gente cortou o dedinho com papel, ai, dói pra caramba, faz aquele, dá um chupa o dedo e pronto, parou de sangrar. Hemostasia natural. A hemostasia temporária, ela pode ser por pinçamento. Eu vou pinçar, vou pegar a pincinha Kelly e vou pinçar, e eu vou comprimir esse vaso. Posso garrotear, que aí o pessoal da cirurgia da ortopedia pega aquela faixa de esmalte e amarra, e aquele membro fez uma hemostasia temporária, um garroteamento. Eu posso tamponar, aí eu vou colocar compressa e gás em cima. Cirurgia geral fala que é o damage control, controle de danos. Aquele paciente mega ferrado que está sangrando em abdômen, muito, não tem como suturar, não tem como fazer nada naquele momento, entope de compressa, e aí presta muita atenção, que você vai perguntar para o cirurgião quantas compressas você está colocando aí na cavidade, porque ele vai fechar essa cavidade com a compressa. Isso tem que estar descrito e você tem que avisar a tua colega da enfermaria. E no dia seguinte, 2 dias depois, quando o cirurgião fizer algum exame, tomografia, ressonância, vê que o sangramento diminuiu, ele vai reabordar e na hora de tirar essas compressas, tem que sair. Foram 7 compressas que ficaram, 7 compressas saíram. Tá? Existe esse tipo de damage control que chama. Mas aí você está deixando compressa sabendo quantas entraram e esse paciente vai entrar de novo na cirurgia. Não tem outro jeito de controlar esse sangramento. Precisa fazer isso, tá? Tem muita via temporária com ação farmacológica. Que aí a anestesista vai dar alguma medicação para fazer vasoconstrição. E tem as hemostasias. Já fala da hemostasia, esqueci. E aí entra a hemostasia definitiva, que aí cauterização, o eletrocautério, sutura, grampeamento, usar grampo de aço inoxidável, principalmente em videocirurgia, você vai pedir os hemolocks, os grampinhos. Não tenho, eu não trouxe o hemolock para cá, mas eu tenho um grampinho. E aí você vai prender, eles fecham com grampo. E só. Então, hemostasia pode ser natural, temporária ou definitiva. E antes de falar dos instrumentais específicos da hemostasia, eu já vou trazer a exeres ou a cirurgia propriamente dita, a definição dela, porque aí eu falo dos instrumentais da hemostasia e da exeres e porque a hemostasia e a cirurgia propriamente dita vão acontecendo simultaneamente. O cirurgião vai cortando e vai sangrando, mas ele está também fazendo já o momento principal da cirurgia. A palavra vem do grego, exaire, que significa retirar. É a cirurgia propriamente dita. Nessa etapa, os tecidos eles já estão separados, a cavidade é aberta e o funcionamento do órgão deverá ser alterado ou o órgão vai ser retirado. Representa o tempo mais elaborado da intervenção e exige maiores cuidados. Para a realização de exeres, a gente vai usar instrumentos de preensão para prender víscera e manipular tecido, instrumentos de afastadores, contenção, clamps e etc. Tá? Então, relembrando a classificação dos instrumentais, aqui na exeres e na hemostasia, a gente vai usar preensão, hemostasia, exposição, os especiais. Pinça de Kelly, mais famosa, tem que ter em toda a caixa. Pinça de Kelly, ela pode ser reta ou pode ser curva. A pinça de Kelly tem sempre uma confusão com a pinça Craig. A Kelly e a Craig, uma
Tem as arranhaduras aqui, ó, até a metade. A Kelly vai até a metade. A Kelly é menina. A Kelly usa saia. Então, vai até metade, metade do joelho aqui. E as pontas dela são menores que a Kylie. Então, a pinça Kelly é para pensamento de vasos sanguíneos mais delicados, cirurgias infantis, tá? A Kylie é menino, então ele usa calça. Então, as arranhaduras é em todo o corpinho dele. E aí ela é um pouquinho mais comprida também que a Kelly. Só isso que é a diferença, tá? Aqui, esse aqui é uma Kelly, tá vendo? As arranhaduras vão até o meio e a Kylie vai até o final. E aí dá para confundir mais um. Tem a Halsted, que é a mosquito. Por que mosquito? Porque ela tem o serrilhado igual a Chrysler até o final, só que ela é pequenininha. A Halsted tem no máximo de 11 a 13 centímetros de comprimento. Ela é muito pequenininha. Então, ela é para tecido muito delicado. Tem a pinça de preensão da Alice. A Alice, ela tem essa mão aqui, na ponta. Ela é uma pinça de preensão traumática. Por ela ter essas arranhaduras, ela pode causar trauma, sim. É uma porção preensora, ela vai prender. A Kosher tem a arranhadura até o final, igual a Chrysler, só que ela tem um dente aqui na ponta, o dente de rato. Ela é mais longa e robusta, e ela tem esse dentinho de rato aqui na ponta. A Kosher atraumática intestinal é o clamp intestinal. Cirurgia de gástrica, cirurgia de intestino, vai ter o clamp intestinal, que é para dissecar, ressecar os segmentos do tubo digestivo, para evitar ali a passagem de secreção, se tiver secreção. E elas fazem também uma hemostasia, né, temporária. Tem a Baby Cock, eu acho ela tão bonitinha, a Baby Cock. Ela é um pouquinho traumática, porque nessa pontinha aqui tem uma ondinha, que a hora que fecha, dói, machuca. E ela serve também para compressão de tecidos. A Duval, a diferença a Duval parece muito a Alice, porque ela tem as arranhaduras, tá vendo? Mas ela tem um triângulo na ponta. É um D de Duval. Pinça Duval, ela tem um D aqui na ponta. Ela serve muito para cirurgia intestinal. Também, caixa da cirurgia geral sempre vai ter essa pinça Duval. A pinça Posi, ela é tipo a Bacaus, que tem essa ponta aqui bem fininha que dói. Só que ela é alongada, ela serve para cirurgia da gineco. Cirurgia de retirada de colo de útero. Faz o corte do colo de útero, né? E aí eles pinçam o colo de útero e puxam e retiram. Essa é a pinça Posi. E aí os afastadores, para melhor visualização, tem o Diver, parece uma barriguinha do D, o Diver. Cirurgia torácica usa muito, porque parece uma luazinha aqui, uma semilua. E cirurgia abdominal também usa. O Farabeuf, ele tem pequenininho, tem grande. Ele é um afastador estático. Você tem que ficar... Não, desculpa. É um afastador dinâmico. Você tem que ficar segurando. E ele parece... A dobradura aqui parece um C. Farabeuf. A gente tem o Finoqueto, que aí sim é um afastador estático, utilizado em cirurgia de tórax cardíaca ou de tórax mesmo, que você coloca essas aberturas aqui, ó, nos espaços intercostais ou no mediastino, e aí abre essa engrenagem aqui, tem uma manivela, tem que tomar cuidado, porque isso aqui tudo desmonta para não cair dentro do paciente, e essa manivelazinha que você abre e deixa aberto lá, não precisa ficar segurando, ele fica paradinho aberto. Terminou a cirurgia, você vai fechar a manivela e vai tirar o afastador. E tem a espátula de Haber. Eu nem sabia que o maleável chamava isso. Eu descobri montando essa aula para vocês. Isso é o maleável. Maleável é simplesmente um negócio reto de metal e ele é flexível e adaptável a qualquer necessidade operatória. Você dobra ele em C, você dobra ele em D, você faz o que você quiser com ele. O maleável, você vai ver ele sendo muito utilizado na hora de fechar a barriga. Na cirurgia geral,
eles vão pedir um maleável envolto com uma compressa, e aí eles vão colocar o maleável no abdômen para empurrar as vísceras e vão começar a fechar as camadas da cavidade abdominal. E aí, por último, a síntese é o tempo cirúrgico que consiste na aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou ressecados. Na síntese dos planos, deve ser respeitada a hierarquia tecidual, fazendo a reconstituição de tecidos idênticos entre si, pele com pele, subcutâneo com subcutâneo, músculo com músculo. Boas condições para uma síntese. A síntese não pode ser feita de qualquer jeito. Então, tem que ter uma antisepsia local, a vascularização perfeita das bordas de incisão para ter o fechamento da ferida. A ferida cirúrgica é uma ferida de fechamento em primeira intenção. Então, isso é importante para que seja fechado sem nenhum tipo de infecção, sem virar um fechamento de segunda intenção. Tem que ter hemostasia perfeita, não pode ter hematoma ou coleção ou junção de pus, de secreção ali naquele momento. Ausência de corpo estranho e tem que escolher os fios apropriados para cada tecido. E aí, o que a gente usa na síntese? Pode usar grampo de pele, esse é um grampo específico para pele. Tá vendo como ele fecha na pele aqui? Ele tem o grampeador e vai fechando a pele. Ou se não, o porta-agulha, linha e agulha. O porta-agulha de Maillot-Egar, ele tem essa ponteira aqui. Quando você abre, ele tem esse sulgo aqui dentro, que é para facilitar a apreensão da agulha. Por quê? Porque a gente tem a agulha de um monte de tamanho. Esse fio aqui, ó, vocês não vão conseguir ver, mas está aqui. Esse fio aqui é um nylon 10-0. Dá para ver a agulha? Não. Dá para ver que tem um fio de cabelo balançando aí na câmera. A agulha dele está aí na ponta. É muito pequenininho. Então, tem que ter esse sulgozinho para segurar a agulha, tá? Claro que para uma agulhinha dessa aqui, o Maillot-Regan vai ser mais delicadinho ainda. Vai ser bem menorzinho para segurar esse tamanho de agulha. E esse fio aqui só dá para enxergar com o microscópio. O pessoal da neuro, oftalmo, usa esse fio aqui para